Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Meteorologia Básica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E na aula de hoje nós vamos tratar o tema condensação atmosférica. A condensação é o processo pelo qual as nuvens são formadas, e as nuvens têm uma importância muito grande porque no processo de formação de nuvens, eventualmente essas nuvens podem precipitar, e a precipitação também é um elemento meteorológico de grande importância para a gente aqui na superfície da Terra, uma vez que constitui a principal entrada de água na atmosfera. Tá joia? Então, na aula de hoje, nós vamos falar bastante sobre a condensação atmosférica e esse fenômeno, o que provoca a condensação atmosférica, uma vez que a gente tem presença de vapor de água no nosso ambiente, e existem alguns passos, alguns processos necessários para que esse vapor de água se condense na atmosfera. Então, pessoal, mudança de estado da água ele acontece o tempo todo na atmosfera, e a água, lembrando que ela é o único elemento que ocorre nas três fases na atmosfera. Então, nesse momento, se você não está no deserto, por exemplo, se você não está nos polos, que são regiões onde o nível de umidade é muito baixo, próximo ao 0%, você está num ambiente que provavelmente tem vapor de água, e se você olhar ao seu redor aí, você não vai ver o vapor de água, mas se você olhar para o céu, você vai ver nuvens lá, Então, qual é a diferença do ambiente que você está, para quando você olha para o céu e vê nuvens, A diferença é que lá na nuvem, a nuvem é um aerosol, e lá na nuvem tem gotículas de água, ocorreu o processo de condensação, e houve uma mudança de fase do vapor de água, que passou do estado gasoso para o líquido, e formou o que a gente chama de elementos de nuvens, que são pequenas gotículas de água, são tão pequenininhas que a força de suspensão é maior do que a gravidade, então essas gotículas de água permanecem em suspensão, por isso que a gente vê a nuvem, e ainda ela pode ocorrer em estado sólido, na forma de cristais de gelo, uma vez que as nuvens elas na atmosfera elas podem estar em diferentes altitudes ou então ter diferentes níveis de desenvolvimento, nuvens muito altas, por exemplo, nuvens do tipo cirrus, que é aquela nuvem com aspecto filamentoso, elas estão muito altas na atmosfera, e normalmente são nuvens sólidas, formadas por cristais de gelo, e em alguns casos elas geram aqueles fenômenos bem interessantes e bem bonitos, que são os halos solares, que é um fenômeno de refração da radiação solar aí, através dos cristais de gelo, e em alguns casos, em nuvens de grande desenvolvimento vertical, lembrando que o desenvolvimento da nuvem é quando você olha para a nuvem, ela começa a se formar em um nível da atmosfera, num nível na atmosfera, onde começa a haver condensação, e ela tem uma altura, seria relativo à altura da nuvem, algumas dessas nuvens têm grande desenvolvimento vertical, atingem níveis na atmosfera bem elevados, e a temperatura lá é baixa, então ocorre a formação de cristais de gelo, Então, só para exemplificar aí, a água nos três estados, da matéria aí, que ocorre normalmente na atmosfera, e mais eventualmente, essa água, ela passa, por esses processos, o tempo todo, fusão, através da fusão, que é a transformação dos cristais de gelo em água, da vaporização, que ocorre que é a transformação da água em estado líquido para o vapor, a liquefação, ou condensação, que é a passagem do vapor para o estado líquido, e solidificação,
que é a transformação do estado líquido para o sólido, né? Então, só uma breve revisão aqui. E ainda a gente tem o processo de sublimação, que é a passagem direta, né, de vapor para o sólido ou de sólido para o vapor, né, sem a passagem necessária, né, pelo estado líquido, né? Então, a quantidade de calor absorvida ou liberada numa mudança de estado, né, que é o calor latente, o que a gente chama de calor latente, né, não implica em mudança de temperatura da substância, né? Ou seja, a gente pode não ter calor sensível aí nesses processos, tá joia? Então, sempre lembrando, pessoal, que esse processo, né, é extremamente dinâmico na atmosfera, tá? E às vezes a gente analisa ele de uma maneira um pouquinho mais restrita, né, um pouquinho mais estática, né, mas só para fins, né, acadêmicos, né? Então, pessoal, a condensação, né, na atmosfera, né, o principal resultado, né, que a gente tem, né, processo de condensação na atmosfera são as nuvens, né? São a formação das nuvens, né, que elas são transportadas pelo ar, né, e elas são aerosóis, né, que podem estar em estado líquido, né, ou em estado de vapor, ou então em cristais de gelo, né? E lembrando que esse sistema pode conter, né, a água nos 3 estados aí, tá? E o processo pelo qual a água, né, é convertida em gotículas líquidas, né, a baixas temperaturas, pode ocorrer também a passagem direta para cristais de gelo, né? Isso tudo vai depender da temperatura e da altitude em que esse evento vai ocorrer, né? Se a gente olhar essa figura aqui no canto esquerdo superior, né, a gente vê nuvens, né, típicas de nuvens cirros, né, que elas ocorrem lá no alto da atmosfera, né, são nuvens muito altas, né, e normalmente formadas por cristais de gelo, tá? Então essas nuvens aqui que a gente está vendo aqui, né, são formadas por cristais de gelo, né? E essa figura aqui de baixo, né, de uma área típica, né, de montanha, né, a gente tem a formação aqui, né, de nuvens líquidas, né, devido, né, à ascensão adiabática de uma parcela de ar, né, em que ocorre a condensação, a transformação da água do estado de vapor para o líquido, e é por isso que a gente vê, né, essa condição aqui de nuvem, tá? Então basicamente é isso, né, e a gente vai discutir esse processo, né, de condensação na água de hoje, tá? Então, para que ocorra a condensação, né, existe a necessidade, né, de presença do que a gente chama de núcleos de condensação, né? Esses núcleos de condensação são pequenas partículas, né, de sais, né? Muitas vezes esses sais são provenientes, né, do oceano, né, grãos de pólen, óxido de ferro e óxido de enxofre, né, normalmente liberado por indústrias, erupções vulcânicas, né, partículas de poeira, né, bem pequenininhas, né, que ficam em suspensão no ar, né, elas são carregadas pelo vento, né, e normalmente, né, a condensação ocorre, né, no entorno dessas pequenas partículas, né? Então essa figura aqui do canto superior direito representa, né, essas pequenas partículas aqui de núcleos de condensação, né, e a formação, né, da gotícula de água, né, ou a condensação no entorno, né, desses núcleos de condensação, né? Então, a presença de núcleos de condensação é extremamente importante, né, para que haja condensação na atmosfera. Então, o núcleo de condensação ele funciona, né, como uma superfície, né, para que ocorra a condensação. E o fornecimento desses núcleos de condensação para a atmosfera, né, normalmente são essas atividades aqui, né, sais marinhos, grãos de pólen, atividades vulcânicas, industriais e assim por diante. E também, pessoal, além de ter presença de núcleos de condensação, né, o ar ele tem que ficar saturado, né? E para que o ar fique saturado, né, a gente tem basicamente 2 processos, né? O primeiro deles é o aumento da pressão de vapor de água, né, no ar,
né? Então, para aumentar a pressão de vapor de água, né, no ar, basicamente a gente tem que adicionar vapor de água no ar, né? Se eu adiciono vapor de água, né, lembrando lá da lei de Dalton, né, das pressões parciais, se eu estou adicionando uma quantidade de vapor de água, a pressão que esse vapor de água vai exercer, né, vai ser maior, né? Então, esse é o primeiro processo aí que pode ocorrer, né, para que o ar fique saturado, né? O aumento da pressão de vapor, a adição do vapor de água, né? Então, para exemplificar aqui, né, se você tem um copo de água, né, ele está pela metade, para que o copo fique totalmente cheio, você vai adicionar, né, mais água nesse copo. Então, esse primeiro processo, né, é via adição, tá? O segundo processo, né, é o resfriamento do ar, né? Então, esse processo aqui, né, ele é bem mais efetivo do que, né, o aumento da pressão do vapor de água, né, ou a adição do vapor de água no sistema, tá? Então, o resfriamento de ar, ele é bem mais efetivo na atmosfera do que a adição do vapor de água. Por quê? Né? Porque o resfriamento do ar, né, ele ocorre, né, naquela escala diária, por exemplo, né, numa escala anual, né, e ele é bastante efetivo, né, porque ele reduz, né, a pressão de saturação do vapor de água, né, na atmosfera. Então, se a gente pensar, né, que o ar tem que ficar saturado para que ocorra condensação. Um ar saturado indica, né, que a umidade relativa, né, pensando na umidade relativa, né, é 100%. Né, então, o ar está saturado. Para a umidade relativa ser 100%, a pressão, né, parcial do vapor de água, né, ou a pressão real do vapor de água, né, que é representada por aquela letrinha EA, né, tem que ser igual à pressão de saturação, né? Na aula anterior, né, de umidade do ar, a gente viu que a pressão real do vapor de água ela não muda tanto, né, significativamente, né, expressivamente durante o dia, né? Mas a pressão de saturação muda, né? Então a umidade relativa do ar ela muda muito em função da pressão de saturação, que é em função da temperatura, né? Então se eu aumento a temperatura do ar, né, eu aumento a pressão de saturação do vapor de água. Então eu precisaria de mais a minha parcela de ar, né, pensando numa parcela de ar, ela aumenta a capacidade de conter o vapor de água, né? Então, se eu diminuo a temperatura do ar, essa parcela de ar ela vai perdendo, né, a capacidade de conter o vapor de água. Então, a pressão de saturação ela funciona mais ou menos dessa forma, né? Quanto menor a temperatura, né, no processo de resfriamento do ar, né, vai diminuindo a temperatura e essa parcela vai diminuindo a pressão de saturação do vapor de água, né? Então, essa redução da pressão de saturação do vapor de água indica que para essa parcela de ar ficar saturada, né, eu não preciso mudar, né, a quantidade de vapor de água existente nela, né? Basta que eu diminua, né, a pressão de saturação do vapor de água. Então, essa parcela vai perdendo a capacidade, né, de conter o vapor de água. Esse processo, né, é um processo adiabático, né, então não há trocas de calor com o meio, né, e a gente sempre exemplifica ela em termos de parcela de ar, né, que sobe na atmosfera, né, e se resfria devido à expansão interna, né, que se deve à redução de pressão, né. Então, se a gente pensar, né, no que a gente viu até agora aqui no curso de meteorologia, né, quando você sobe na atmosfera, né, você tem temperaturas menores, né, então você tem uma taxa de decréscimo da temperatura, né, e ela é em função, né, do nível, né, que você sobe na atmosfera, né. Então é o que a gente chama de gradiente adiabático, né, e ele varia se o ar está seco, se o ar está saturado ou se o ar está úmido, né. Então, se o ar está úmido, por exemplo, a cada 100 metros que você sobe na atmosfera, né, a temperatura vai diminuir em 0,6 graus Celsius aproximadamente. Se o ar está saturado, a cada 100 metros que você sobe na atmosfera, né, você vai ter uma redução de temperatura de menos 0,4 graus Celsius. Se o ar está seco, né, a variação da temperatura é bem maior, né, em torno de 0,98 graus Celsius a cada 100 metros que você sobe na atmosfera, né. Então esse gradiente aqui adiabático,
ele é muito importante, muito interessante, né, para que ocorra, né, esse resfriamento do ar, né, em um processo adiabático, né, que vai ser responsável, né, pela redução da pressão de saturação do vapor de água, né. Lembrando também, né, que aqui nesse gráficozinho aqui, que a gente tem a temperatura e a pressão aqui do vapor, né, quanto menor a temperatura, né, menor a pressão do vapor, né, de saturação do vapor, e essa variação ocorre numa escala exponencial, né. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho maiores temperaturas aqui no meu eixo X, né, aqui mais à direita, né, e eu tenho maiores pressões aqui em cima, né, no meu eixo Y, né. E quando eu vou diminuindo a temperatura, né, a pressão de saturação vai diminuindo de forma exponencial, né. Então, isso aqui é uma representação da lei de Tetens, né, da equação de Tetens, tá? Pessoal, falando, né, dos processos de saturação, né, em termos, né, do gráfico psicométrico, né, e da equação de Tetens, né, então a gente consegue saturar o ar por dois processos. Esse, né, o resfriamento da parcela de ar bem mais efetivo, né, do que a adição do vapor de água propriamente dito, né? Então, se a gente olhar aqui esse gráfico aqui, pessoal, a gente tem, né, nessas linhas vermelhas aqui, né, em formato exponencial, a umidade relativa do ar, né, que vai ser de 20, né, nessas linhas aqui mais baixas, né, 40, 60, 80 e até 100%, tá? Aqui no eixo, que seria o eixo X, né, desse gráfico aqui, eu tenho a temperatura do bulbo seco, né, que é a temperatura do ar, né, que vai variar aqui de 0 até 50, né? E aqui, ó, o que seria o meu eixo Y, eu tenho a pressão do vapor de água, tá? Então, para que ocorra a saturação pelo processo de resfriamento, né, da parcela de ar, né, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu imagino que você tem uma temperatura aqui, ó, de 50 graus Celsius, tá? Então você está aqui nessa temperatura aqui, né? E você tem essa quantidade aqui de vapor de água, né? Vamos pensar nessa linha aqui horizontal aqui, ó, que tem essa escala verdinha aqui, tá? Essas bolinhas verdinhas aqui. Então você está a 50 graus Celsius, né? Tá mais ou menos nessa linha aqui. Então a sua umidade relativa do ar, né, tá em torno aqui de 20%, ó, um pouquinho menor que 20%, né? Se eu vou reduzindo, né, a minha temperatura e sem adicionar, né, vapor de água, né, então a pressão do vapor de água aqui vai ser constante, né? Então se eu estou aqui, ó, eu vou diminuindo a temperatura do ar, olha só o que eu vou fazendo, eu vou andando aqui nesse nível horizontal aqui, ó, até atingir umidades maiores, né? Por exemplo, 40%, né? Quando a temperatura for um pouquinho maior do que 35 graus Celsius, né? Continuo diminuindo a temperatura, né? Aqui, quando ela atinge uma temperatura de um pouquinho menos do que 30 graus Celsius, né, a minha umidade está em torno de 60, tá? Se eu continuar diminuindo a temperatura, ela chega a 80% de umidade relativa, né? Um pouquinho, com a temperatura um pouquinho inferior aqui a 25 graus Celsius, tá? E ela atinge a saturação, né, na mesma linha, ó, né, 100% de umidade relativa do ar, né, quando a temperatura for de 20 graus Celsius, tá? Então, eu estou aqui reduzindo a minha temperatura e fazendo esse movimento aqui na horizontal, né, uma vez que a pressão de vapor de água não muda. O que está mudando é a pressão de saturação, né, que está diminuindo, né, fazendo com que até o momento em que ela se iguala, né, a pressão do vapor de água é igual à pressão de saturação, tá? Então esse aqui é o que acontece, né? Esse é o processo que acontece, né, para que a gente tenha saturação pelo resfriamento da parcela de ar, né? A adição do vapor de água, né, por sua vez, né, o movimento agora ele não é mais na horizontal, né, conforme a gente viu no exemplo anterior, ele é na vertical. Então o que eu estou fazendo é adicionando vapor de água, né, e com a adição do vapor de água eu tenho um aumento da pressão, né, do vapor, né? Então eu estou adicionando vapor de água na parcela de ar, né? Então se eu imaginar que eu estou aqui, né, a 35 graus Celsius, né, ou a 30, né, vamos aproveitar
essas marcações circulares aqui. Então, se eu estou a 30 graus Celsius aqui, ó, a minha umidade relativa do ar está um pouquinho inferior a 60%, tá? Se eu continuo a temperatura a 30, né, eu tenho que adicionar o vapor de água para que eu tenha esse movimento aqui, ó, para que eu venha para próximo de 80 e para que eu venha a 100%, né, de vapor de água. Então, eu estou adicionando vapor de água, aumentando aqui a pressão de vapor de água, né, até o ponto em que a minha pressão parcial do vapor de água é igual à pressão de saturação do vapor de água, né? A pressão real do vapor de água é igual à pressão de saturação, tá bem? Pressão real igual à pressão de saturação, eu teria aqui uma umidade relativa do ar de 100%. Então essas aqui são as duas formas, né, da gente levar uma parcela de ar à saturação, tá? E para ocorrer a condensação, o ar deve sim estar saturado, então a umidade relativa do ar deve estar, né, a 100%, tá? E outra coisa que a gente precisa é uma quantidade suficiente de núcleos de condensação, né? E aí a gente tem a formação desses fenômenos, né, que são bastante bonitos, né? Que são as nuvens aí. Então, pessoal, para entender os processos adiabáticos, né, a gente costuma pensar na atmosfera, né, em correntes, né, existem correntes ascendentes e descendentes, né, mas a gente imagina, né, como se fossem unidades discretas de massa, né, que essas parcelas de ar fossem unidades discretas de massa chamadas de parcela de ar. Então, basicamente, a gente isola, né, um sistema que é extremamente dinâmico, né, para entender esse processo adiabático aí, né? Então a gente imagina uma parcela de ar, né, termicamente isolada do ambiente, né? A temperatura vai mudar, né, sem troca de calor, né, quando ela sobe ou desce na atmosfera, né? E esse movimento, né, é lento, né, de maneira que a energia cinética seja basicamente relacionada, né, a uma fração emissível da sua energia total, né? E outro detalhe, né, é que esse processo também ocorre, né, com uma pressão do ar, né, no ambiente do mesmo nível, né, o que é o suposto, né, que está em equilíbrio hidrostático, né? Então, o que significa isso tudo que está escrito aí, né? Que a gente isola essa parcela de ar, né, e esse movimento, né, dessa parcela de ar, né, subindo na atmosfera, ele ocorre de maneira bem lenta, né, em equilíbrio hidrostático, né, e de maneira adiabática, não há troca de calor, né, e o gradiente térmico, né, ele é unicamente relacionado, né, a esse movimento bem lento da parcela de ar na vertical na atmosfera, tá? Então a gente simplifica esse fenômeno, né, bem dinâmico aí que ocorre na atmosfera. Então, pessoal, a estabilidade atmosférica, né, ela é determinada, né, comparando a variação da temperatura de uma parcela de ar, né, no movimento ascendente ou descendente, né, com um perfil de temperatura do ambiente, tá? Então, a gente viu, né, que a taxa de resfriamento, né, de uma parcela de ar ascendente depende dela estar saturada, né, ou não, né, mas olhando essa figura aqui, né, a gente tem aqui, né, esse perfil que seria o perfil vertical, né, em metros, né, representado pela Z aqui no eixo Y dessas figuras, né, de todas essas três figuras, e aqui no eixo X eu tenho a temperatura, né, o perfil de temperatura, tá? E eu tenho três condições de atmosfera instável, atmosfera neutra, né, e atmosfera estável, né? Então, em uma atmosfera estável, né, que é esse quadrinho aqui do canto superior direito, né, nessa camada de ar estável aqui, né, uma parcela de ar ascendente, né, que está subindo aqui, ela vai ficar mais fria, né? Reparem aqui esse gradiente adiabático e o gradiente real, né? Ela vai ficar mais fria do que o ambiente, né? Ou então, né, como representado aqui, né, uma parcela de ar descendente, ele vai se tornar mais quente, né, do que o ar, né, do que o ambiente, né?
Então, tanto num caso como no outro, né, a parcela é forçada a retornar, né, à sua altitude original, né, numa camada de ar a parcela volta ao seu lugar original, né? Já numa parcela de ar instável, né, que é esse quadrinho aqui do canto superior esquerdo, né, uma parcela de ar ascendente, né, que está subindo aqui, ó, torna-se mais quente do que o ambiente, né, que essa razão aqui é diabática, né, maior do que a real, né. Então, quando a atmosfera está estável, né, uma parcela de ar ascendente torna-se mais quente que o ambiente e ela continua a subir, né. Então, e uma parcela de ar, né, por sua vez, né, que está descendo, né, ela se torna mais fria que o ambiente e continua a descer, tá? Então, a atmosfera, obviamente, ela interfere nesses processos aqui, né, de movimento de uma parcela de ar, né? A atmosfera estável proporciona esses movimentos aqui, né, ascendentes e descendentes, de maneira progressiva, né, devido a esse gradiente adiabático aqui maior que o real, né? E aqui na atmosfera estável, né, essa tendência, né, de retorno à posição original, né? Na atmosfera absoluta, na atmosfera neutra, né, a gente tem aí o que a gente chama de uma certa estabilidade, né? Então o gradiente real é igual ao adiabático, tá? Então isso daqui é o que explica, né, por que alguns dias, né, ocorre formação de nuvens intensas, né, bastante formação de nuvem, né, e outros dias nem tanto, tá? A gente tem menos formação de nuvem, tá? A condensação em altitude, né, ela dá origem às nuvens, né, então é necessário que o ar nessa altitude esteja saturado, né, e que exista uma quantidade suficiente de núcleos de condensação, né? Lembrando que no entorno desses núcleos de condensação, né, que ocorre a condensação quando o ar está saturado. A umidade relativa é 100% e a pressão do vapor de água é igual à pressão de saturação, tá? E a nuvem é o aerosol, né, que é composto basicamente por ar, vapor de água, gotículas de água em estado líquido ou estado sólido, né? Então são nuvens que podem ser sólidas, né, totalmente sólidas, que são as nuvens cirros, né? Se você olhar no céu, são as nuvens que ficam em grandes altitudes, né? Elas podem ser líquidas, né, que normalmente são nuvens mais próximas aqui à superfície, e elas podem ser mistas, né, nuvens mistas que contêm tanto água no estado líquido quanto o estado sólido, né? Normalmente essas nuvens têm um desenvolvimento vertical, né, bastante elevado. São nuvens que começam, né, próximas aqui à superfície, né, mas elas atingem níveis verticais na atmosfera bem expressivos, né? E o principal processo, né, de formação de nuvens na atmosfera é a condensação do vapor de água pelo resfriamento, né, por expansão adiabática, né? Lembrando, né, da aula de umidade, que a adição do vapor de água, né, no ambiente ele não é tão efetivo nesse processo de formação de nuvens quanto o resfriamento do ar, né, e a expansão adiabática, né? Então, normalmente esse processo ocorre quando uma parcela de ar, né, lembrando daquela unidade discreta, né, que a gente separou ela, a gente tem uma parcela de ar, né, ela sobe na atmosfera, ela se eleva na atmosfera, né, e à medida que essa parcela de ar está subindo na atmosfera, né, ela se expande, né, porque a pressão atmosférica vai diminuindo, né, com a altitude, né. Se a gente pensar que a gente aqui na superfície, a gente tem toda a atmosfera exercendo uma pressão sobre a gente, né? Quando a gente sobe, a gente deixa para trás uma parcela de ar que estaria exercendo essa pressão, né? Então a pressão em altitude vai diminuindo, tá? Então é isso que ocorre para que ocorra, né? Para que a condensação, né, ocorra na atmosfera, tá? A parcela de ar sobe, né, e em decorrência da diminuição de pressão, né, essa parcela se expande, tá? Então, só para definir, né, de uma maneira mais formal aqui, né, nuvem é qualquer conjunto visível de gotículas de água, de partículas de gelo ou ambas em suspensão na atmosfera, né? Esse aglomerado eventualmente inclui elementos de natureza hídrica de maiores dimensão, além de poeiras, fumaça e resíduos industriais, né?
normalmente são brancas, mas podem mudar de cor para tons mais acinzentados dependendo da quantidade de água, né, que elas estão carregando, né? Lembrando, né, mais uma vez, que o vapor de água é invisível aos nossos olhos, então quando a gente está vendo nuvens, nós estamos vendo, né, pequenas gotículas de água, né, que permanecem em suspensão, né, uma vez que as correntes ascendentes, né, as forças de suspensão são maiores do que as forças, a força da gravidade, né? Só quando, né, essas partículas, essas gotículas, né, que a gente chama de elementos de nuvens, atingem, né, um tamanho considerável, elas vencem a força de suspensão e precipitam, né, que é o tema da próxima aula, tá? Então, para que essas parcelas de ar, né, elas se movimentem, né, no sentido vertical, a gente precisa de alguns fatores, né, e basicamente a gente tem 3 fatores principais, né, que provocam a elevação dessa parcela de ar, né, de uma massa de ar, né, na atmosfera, né? Um deles, né, bem típico, né, é o relevo, né? O relevo, né, eles funcionam, né, como uma barreira física, né? A passagem, né, de uma massa de ar, né, quente e úmida, por exemplo, né? Então, se você imaginar, né, uma situação clássica aí, né, a Serra do Mar, né? Então você tem ar quente e úmido vindo do oceano, né? Ela atinge, né, a Serra do Mar, que funciona como essa barreira física, né? Então essa parcela de ar sobe, né, nessa barreira física, né, até que ela atinge, né, o que a gente chama de nível de condensação, né, que é onde começa a haver formação de nuvens, né, e normalmente ocorre o que a gente chama de chuva orográfica, né? Então esse que seria o processo, né? Lembrando que na superfície aqui, quanto mais baixo na superfície eu tenho maiores temperaturas, né? Aqui está representando 15 graus aqui, né, a 700 metros, e aqui no nível de condensação eu tenho 7 graus Celsius, né? Tá aqui, ó. E aqui eu tenho a formação de chuvas, né? Normalmente esse lado da cadeia montanhosa aqui, né, que está, né, que vai receber, né, essa parcela de ar quente e úmido, né, é chamada de barlavento, né? Que geralmente é quente e úmida, né, devido às precipitações, né? E o outro lado, né, normalmente, né, é chamado de sotavento, né, que recebe um ar quente e seco, né, que normalmente o ar quente e úmido ele atinge essa barreira, sobe, precipita, né, e aqui só passa um ar quente e seco, né, o que a gente chama aí de nuvem de precipitação, né, são locais, né, que ficam, né, com um clima menos úmido, né, em relação ao lado do barlavento, tá? Sombra de precipitação, tá? Não nuvem de precipitação, são sombras de precipitação, né? São locais de sotavento em que o ar é quente e úmido, tá? Um outro processo, né, bastante efetivo, né, de elevação de uma parcela de ar é o processo de convecção térmica, né? E esse processo de convecção térmica é muito comum no verão, né? Em que a gente tem, né, que a gente viu na aula de balanço de radiação e de temperatura também, né? A gente tem, né, uma maior incidência de radiação aqui que provoca, né, um certo estresse aqui no ambiente devido, né, ao aquecimento desigual da superfície, né? Então, se a gente tem uma superfície quente e úmida, né, e a gente imaginar, né, que existe um gradiente térmico aqui, né, o ar, né, em contato com a superfície, né, fazendo o processo todo, né, a radiação aquece a superfície aqui, né, que por condução aquece essa primeira parcela de ar aqui, né, essa parcela de ar ela fica menos densa, né, ela fica quente, se expande, menos densa, ela tende a subir, se elevar na atmosfera, dando lugar a uma massa de ar um pouquinho mais fria, que por sua vez se aquece, se expande, fica menos densa, sobe. Então esse movimento, né, de trocas de massas de ar, né, com características térmicas diferentes, né, se chama convecção térmica, né? Então esse processo é bastante efetivo, né, para formações de nuvens de grande desenvolvimento vertical, né, como essas nuvens aqui que a gente chama de cúmulos nimbus, né, que é aquela nuvem que tem esse formato aqui de bigorna, né.
normalmente são responsáveis, né, por precipitações bem intensas, né, bem localizadas e bem curtas, né, mas com alta intensidade, né? Geralmente são aquelas chuvas de verão que a gente observa, né? Então esse processo de convecção térmica, né, ele se dá por esse movimento de massas de ar, né, com diferentes características, né? Então ela é bastante efetiva aí no formação de nuvens, tá joia? Obviamente, quando essa parcela de ar, né, que está em movimento convectivo atinge o nível de condensação, né, começa a haver condensação, né, aqui em cima começa a haver formação de gotículas de água, né, que podem eventualmente se precipitar, né, no processo, né, que a gente vai ver na aula que vem, na aula de precipitação, né, que é o processo de crescimento de gotas, tá? Então, uma outra forma da parcela de ar subindo na atmosfera, convecção térmica, tá? Normalmente formam nuvens de grande desenvolvimento vertical, como as cumulonimbus, né? Então tem uma importância bem efetiva, né? Lembrando que aqui esse processo de convecção térmica aqui, né, a formação de nuvens, né, por esse processo é uma forma do ambiente, né, se livrar, né, a grosso modo, se livrar do estresse, né, térmico provocado pelo excesso aqui de radiação, tá? Uma outra forma, né, em que o ar ele sobe na atmosfera, normalmente, né, a gente tem, né, movimentos, né, de parcelas de ar, né, e eventualmente, né, duas parcelas de ar com características distintas, né, elas se encontram, né, e normalmente o ar que é quente e úmido, né, menos denso, ele tende a se elevar, né, se sobrepor ao ar frio e seco, né, que é um ar mais denso, né. Então a gente tem as frentes frias, né, que normalmente, né, são parcelas de ar frio, né, que chegam, né, e encontram parcelas de ar quente e úmido, né. Então aqui o ar frio, né, e seco encontra uma parcela de ar quente e úmido, e essa parcela de ar quente e úmido tende a subir e se elevar na atmosfera, né, até atingir um nível de condensação, né, e ocorre a formação de nuvens, né. Aqui a gente tem a altitude aqui no eixo X, né, no eixo Y, perdão, e aqui, né, a gente tem os movimentos, né, da massa de ar quente, frio e seca em direção à massa de ar quente e úmida, né. Aqui embaixo a gente tem a frente quente, né, que é o movimento, né, de um ar quente e úmido, né, em local com ar frio e seco, né. Então a gente tem essa elevação da parcela de ar, né, quente e úmido sobre o ar frio e seco, tá? A gente chama, né, de processos também ciclônicos, né, e a gente chama esses processos de não frontal, né, que é a convergência horizontal dessas massas de ar quentes e úmidas, né, para regiões com baixa pressão, né, que tem geralmente ar frio e seco, né. E aí ocorre a elevação dessa parcela de ar quente e úmida, né, na atmosfera, fazendo com que essa parcela de ar quente e úmida vá se resfriando, né. Então esses sistemas não são tão comuns no Brasil, né, esses sistemas não frontais, né. Já os sistemas frontais, né, que são a ascensão do ar quente, né, sobre o ar frio, né, nessa zona aqui de contato, né, é bem mais comum, né, e esse encontro de massas, né, com características termodinâmicas, né, diferentes, né, são muito comuns, né, nessas zonas de convergência extratropical, né, que é o encontro com ar frio, né, normalmente de origem polar, né, com o ar mais quente do local, né. Então é muito comum a gente ver nos jornais, né, a chegada de frentes frias, né, representadas aqui, né, nessa imagem aqui da direita, né, de frentes frias, né, com contato, né, com o ar quente e úmido local, né. Então na América do Sul, essa região aqui do sudeste aqui da Argentina tem uma importante função aqui frontogenética, né, ou seja, né, de geração de sistemas frontais, né, que atuam, né, com a origem, né, de chuvas, né, de origem
ciclônica ou frontal, tá? Então, só para exemplificar aqui, né, mais uma forma, né, em que a parcela de ar sobe na atmosfera, né, por uma superfície frontal, né, quando ar, né, massas de ar de características distintas se encontram e a massa de ar quente e úmida menos densa tende a se elevar, se sobrepor à massa de ar frio e seco. Então, quando as nuvens são formadas, pessoal, a gente tem como estimar, né, a altura de formação dessas nuvens, né? Lembrando que a altura dessa nuvem, né, de formação, né, é aquele nível em que começa a haver a condensação do ar, né? Então, se você está aqui na superfície e olha para o céu, né, seria basicamente a base da nuvem, né, o nível, né, a altura de formação dessa nuvem, né? Então, como a gente tem, né, aquele gradiente, a gente tem a temperatura do ponto de orvalho, né, que abaixo dessa temperatura do ponto de orvalho é quando começa a haver condensação, né, e essa temperatura do ponto de orvalho é função da pressão do vapor de água, né, a gente consegue, né, também pelo gradiente, né, de a cada 100 metros, por exemplo, uma redução média aí de 0,8 graus Celsius na temperatura, a gente consegue estimar a altura da nuvem, né, através dessa equação aqui, né? Então, a altura da nuvem, né, seria de 125 vezes a temperatura do ar menos a temperatura do ponto de orvalho, tá? Então, é uma forma que a gente tem de estimar a altura de formação de nuvens, né, conhecendo a temperatura do ponto de orvalho, que é a função da pressão do vapor de água, e a temperatura do ar. Então, a altura em que ocorrerá a condensação pode ser uma estimativa da altura da base de uma nuvem. Basicamente, a altura em que vai haver condensação está relacionada à temperatura do ponto de orvalho, né, que tem a ver com o gradiente de redução da temperatura pela altitude. Quando a gente está falando, né, em nuvens, né, a gente tem a ideia da nebulosidade, né, que basicamente corresponde, né, a uma fração, né, do céu que tem nuvens, né, encobrindo, né, esse céu aqui, né? Então isso aqui é bastante importante, né, em diversos processos e também no balanço de radiação, né, que a gente viu, né, que a gente tem aquele o fotoperíodo, né, que é o número de horas, né, de duração do dia, e a gente tem aquele N minúsculo, que é a insolação, o número de horas de brilho solar, né, que seria o contrário aqui da nebulosidade, né. A nebulosidade, então, é uma fração do céu que apresenta, né, nuvens, né, encobrindo o Sol, né, e essa observação é visual, e normalmente ela tem uma escala que varia de 0, né, ou seja, nebulosidade 0, o céu não tem nenhuma nuvem, e ela vai até 8 ou então 10, dependendo da escala, né, em que a gente tem o céu totalmente encoberto, né? Então é uma medida aqui que a gente usa visual, né, para um céu totalmente encoberto, uma escala 8 ou 10, ou totalmente limpo, né, sem nenhuma nuvem. Então, pessoal, além da condensação, né, da água em altitude, a gente tem a condensação na superfície, né, que ocorre quando o vapor de água se transforma, né, em água líquida junto à superfície, né, e pode ter a formação, né, de nevoeiro, neblina, orvalho, geada, né, que são fenômenos bastante interessantes aí e com aplicações práticas, né, em sistemas agrícolas, né. E para que isso ocorra, né, a gente tem as regrinhas são as mesmas, né, para ocorrência na atmosfera, ou seja, a gente tem que ter um ar saturado, né, ou seja, 100% de umidade relativa do ar, e a gente tem que ter também a presença de núcleos de condensação. Então isso também ocorre aí na superfície, né? E eu acho que é bem comum, né, a gente observar esse tipo de fenômeno, né, no dia a dia, tá?
Então, pessoal, o nevoeiro, né, basicamente, né, ele um tipo aí é um conjunto, né, visível de partículas aí microscópicas, né, de água que ficam em suspensão na atmosfera, né, junto ao solo, né, e ela tem grande importância, principalmente porque ela é capaz de reduzir, né, a visibilidade, né. Então, para quem dirige, né, em situação de nevoeiro, né, tem que ter uma atenção redobrada aí, né, porque são pequenas gotículas de água, né, menores que 60 micrômetros, então bem pequenininha, né, e normalmente são formadas, né, por processo de radiação, né. Então, noites sem muita nebulosidade, né, com pouco vento, né, faz com que a perda por radiação, né, faça que a superfície fique muito fria, né. Então essa massa de ar em contato com ela, né, vai perdendo calor, né, pelo processo de radiação, né, e condução, resfriando, né, até que ela satura. Então é um processo que ocorre por redução, né, mais uma vez, né, da temperatura do ar, né. E também por advecção, né, ocorre quando o ar úmido escoa sobre uma superfície fria, né. Então o ar ele vai perdendo calor por condução para a superfície, né, com contato com a superfície, e se resfria, né, de baixo para cima, né. Então propicia também a formação, né, de uma camada atmosférica, né, estável próxima à superfície, né. Normalmente, né, a radiação solar é o principal mecanismo que vai dissipar, né, esse nevoeiro, né. Então após a evaporação das gotículas de água, né, com o aumento da temperatura, né, elas formam nuvens de baixa altitude, né. Então esse aqui seria o nevoeiro. Então olha só, são imagens, né, bem bonitas, né, de nevoeiro, né, aqui, mas, né, são situações perigosas para quem trafega aqui, né, nessas regiões, né. Então é muito comum em regiões montanhosas, né, aqui em pontes, né, próximos a locais, né, com corpos hídricos, né. Esses aqui são exemplos de nevoeiros, né, que causam, né, esse aspecto visual bem bonito, né. Já a neblina, né, é a condensação do vapor de água, né, em pequenas gotículas de água, né, em decorrência do resfriamento da atmosfera, né. Normalmente são formadas, né, em noites, né, à noite e no início da manhã, né, em áreas de serra, né, muitas vezes em relevo montanhoso, né, por causa do acúmulo, né, do ar frio, né, em áreas de vales, né. A diferença principal, né, tem relação com as gotículas de água, né, normalmente com diâmetro de 60, superior a 60 micrômetros, né. Então elas causam, né, esse efeito visual aqui também muito bonito, né, nessas regiões de serra, né, regiões montanhosas, né, de relevo acidentado, e elas podem ocorrer em qualquer momento do dia, né, não necessariamente à noite, né, mas normalmente ocorre, né, à noite e no início da manhã. E nem sempre ela se dissipa, né, quando o sol nasce, né, ou quando a velocidade do vento aumenta. Então ela é um pouquinho mais persistente, né. Então a neblina nada mais é que uma nuvem orográfica, né. O que é uma nuvem orográfica? É aquela formada, né, pela elevação da parcela de ar em uma cadeia montanhosa, né. Então por isso que ela é um pouquinho mais persistente, né, com as gotículas um pouquinho maior. Já o orvalho, nessa forma de precipitação aí, propriamente dita, né, no qual a água contida na forma de vapor, né, na atmosfera, né, sofre condensação, né, e normalmente ela se condensa em superfícies, né. Então isso ocorre porque os corpos sólidos eles pedem, né, calor mais rápido para a atmosfera, né. Então eles sofrem resfriamento, né, de maneira um pouquinho mais efetiva do que o ar atmosférico, né. Então o ar úmido, quando atinge essa superfície mais fria, né, também sofre o resfriamento, né, suficiente para atingir, né, a curva de saturação ou a temperatura do ponto de orvalho, né, e proporciona esse processo aí de condensação, né. Então a formação de orvalho aí, né, ela é bem efetiva, né, sobre superfícies, né, devido à queda de temperatura, né, normalmente ocorre um pouquinho antes do sol nascer, né.
inverno e outono, né, normalmente são as épocas do ano, né, mais propícias, né, à ocorrência de geadas, né. As geadas, elas têm, né, uma importância agronômica muito grande, né, devido à susceptibilidade, né, de algumas plantas a fungos, né, e muitas vezes bactérias, né, que são favorecidos, né, devido a essa formação, né, de água aí na superfície das folhas, tá bem? Então, isso aí tem uma importância aí na área de fitopatologia, né, a formação de orvalho, tá? E também ela tem uma importância ambiental, principalmente em plantas, né, de climas mais áridos, né, em que o orvalho, né, constitui, né, uma parcela importante, né, da água disponível para essas plantas. E finalmente, pessoal, a geada, né, a formação da geada, né, que é semelhante, né, à formação de orvalho, né, mas no entanto o ponto, né, de orvalho na curva de saturação é abaixo de 0 graus Celsius, né? Então nesse caso acontece o processo de sublimação, que é a passagem, né, do vapor de água, né, que está em estado gasoso para o estado sólido, né, em forma sólida, a água em forma sólida. Então ela forma cristais de gelo, né, aqui na superfície das folhas, né. Também é uma imagem assim bonita, né, mas também tem uma importância, né, agronômica muito grande, né, porque muitas vezes esses cristais de gelo aqui podem ser efetivos, né, na queda de produção. Então as geadas, elas são normalmente monitoradas, né, para que a gente tenha assim, um mínimo de controle sobre elas, né. Então em alguns casos, né, o próprio manejo, né, da cultura, né, leva em consideração, né, a formação de geadas, né, que ocorre normalmente, né, em locais mais frios, né, locais aqui no sudeste, por exemplo, a gente tem diversas regiões, né, montanhosas aí, né, cidades e plantios, né, em altitudes bem consideráveis, né, e que a formação de geada, né, é um fato assim corriqueiro, né, principalmente aí nas estações de inverno. Então, pessoal, a aula de hoje sobre condensação foi isso, né? E em breve, né, a próxima aula será sobre precipitação, né? A precipitação é uma consequência da formação de nuvens, né? Nós temos a formação de nuvens, né? E dentro dessas nuvens temos alguns processos, né, que fazem com que essa água formada, né, se precipite, né? Então, a precipitação é a principal fonte de entrada de água no sistema, então por isso que ela tem uma importância muito grande, né, para a gente, tá? Então aguardem a próxima aula, né? Um grande abraço a todos e até a nossa próximo vídeo. Bons estudos e ficamos à disposição.